Fala, Caio. E aí, pessoal? Opa. Caiu. Aí, Vicente. Beleza? Tudo bem, gente? E aí, Olivia? 11h03. Trem das 11 hoje com 3 minutos de atraso. Tudo bueno? Vamos aí, né? Do jeito que dá. Paola, beijo. E aí, Carol? Raquelzinha, tudo bem? Thaís tá na parada. Olivinha. Bom dia, professora Daniela Freitas. Gente, eu falei de um assunto ontem e fiquei ontem à noite, né? Domingo. E aí, Anderson? E fiquei pensando num negócio. É sobre esses pedidos de soltura, gente. Hoje vamos falar um pouco sobre isso. Sobre pedir a soltura de presos em função do coronavírus. Acho que esse é um dos tópicos que a gente precisa falar. Bom dia, Davidson. Vamos pensar numa coisa, primeiríssimo lugar. E aí, Thiago? Professor Thiago Meira. Tudo bom, velho? Acho que em primeiríssimo lugar nós temos que pensar o seguinte. Acho que é uma das coisas mais importantes. Todos os familiares, os próprios presos, o que essas pessoas agora, né, o que eles perceberam? Corre no advogado e pede para ele fazer uma petição. Beijo, Dani. E pede para ele fazer uma petição. Todos os advogados estão peticionando, né? Então o que houve? Houve uma correria dos advogados, jogaram petições, né, fazendo uma espécie de pleito desesperado. Assim. Primeiro, claro, vamos pensar um pouco que o judiciário contribuiu àquela decisão do Marco Aurélio, acertadíssima, correta e tal, mas a gente sabe que quando vem um julgado, né, ou quando uma decisão monocrática é lançada e tal, e ela acena com a possibilidade de soltura, o que acontece é que a advocacia vai lá e corre e faz qualquer pedido. Acho que a primeira situação, é aquela do sacana, do sem vergonha, do advogado mau caráter, que vai lá e cobra algum valor para fazer essa petição. Uma petição totalmente descabida para um preso com trânsito julgado, preso com prisão preventiva já decretada há horas. Mas o sem vergonha, pior de todos, é aquele que vai lá no presídio ou que entra em contato com os familiares para tomar cliente dos seus colegas. É aquele cara que atravessa uma procuração em cima de um trabalho de um colega, né? E aí vai lá para tirar cliente, né? Para tirar o cliente. Então, esse sem vergonha, gente, não deixem isso passar. Não deixem isso passar. Acho que a primeiríssima coisa que nós temos que fazer é eliminar esses mau caráteres. Essas pessoas não podem continuar transitando na advocacia e nos encontrando nas reuniões das associações, da OAB, sabe? Nos cumprimentando. Atravessou procuração sem conversar com a gente, sem ter a cautela de saber como é que o processo está, se tem ou não tem advogado no processo. Nós temos que eliminar essa gente, né? Então, essa petição, que é uma petição sem vergonha, para tirar dinheiro de gente pobre muitas vezes, ou para vender uma ilusão, ou para tomar o cliente de quem está advogando corretamente, isso nós precisamos eliminar. Precisamos tirar fora. E aí nós vamos fazer uma leitura correta, né? Como é que foi a decisão do Marco Aurélio? Em que termos ela está baseada? Logo em seguida, o STF se reúne e afasta a posição do Marco Aurélio. Ok, beleza, não vamos tanto, né? Não vamos trabalhar com esse precedente, né? De um ministro numa decisão monocrática abrir tanto a possibilidade de soltura. Só que o CNJ vem logo em seguida e não sai tanto, né? Não sai tão fora daquilo que é razoável. E me parece que nós precisamos fazer uma leitura correta do regramento lançado pelo CNJ.
E aí é que vem o ponto que eu queria tratar nesse nosso treino das 11 de hoje. Que é aquele momento em que o advogado, ele se comporta como um profissional sério. O cliente quer soltura, ele quer sair da cadeia. E até o condenado definitivo. Então o que a gente precisa fazer? Vamos fazer uma análise correta daquilo que é possível. Sem vender ilusão. Sem trabalhar de forma inútil, né, diante de algo. Aquela história do se colar, colou. Se colar, colou é o teu nome que está ali. Sabe? Tu advoga numa determinada comarca perante um determinado juiz e a tua advocacia é correta e tu te apresenta de uma maneira correta, tuas petições são boas. De repente tu larga uma manifestação absolutamente ridícula num momento como esse. Quer dizer, vai pegar o juiz também vivendo essa intranquilidade, essa situação de instabilidade. Quer dizer, tu vai... não é que a gente tem que se preocupar com a nossa imagem, se o juiz vai gostar ou não vai gostar, mas o estranhamento que o juiz vai ter é assim, mas como pode ser advogado certo ter apresentado uma petição tão imbecil, tão ridícula, tão sem fundamento? Então, petição não é um papel com um amontoado de letras, petição somos nós. As nossas petições somos nós. As nossas petições com os nossos erros de português, com os nossos erros de concordância verbal e nominal, com o uso errado do porquê, com o uso errado da crase. Gente, isso somos nós. A nossa imagem está ali, é o nosso rosto que está nessa petição. A coisa que me dói, é perceber em grupos de WhatsApp do Ministério Público, dos juízes, esses grupos de profissionais, até de delegados de polícia, o escárnio com a incapacidade de alguns colegas, né, de usar a língua portuguesa. Não estou nem falando do direito. Então, eu estou indo ao extremo para dizer para você o seguinte, a nossa preocupação é uma preocupação com a nossa imagem. E o mais terrível é que o sem vergonha que foi lá tomar o cliente do colega que está advogando corretamente, que orientou a família, que disse, gente, não é caso de pedido de liberdade agora, nós já temos uma situação consolidada, eu fiz um pedido há pouco, eu fiz um habeas há pouco, essa situação já foi agora analisada, quer dizer, gente, o sem vergonha vai lá, vai vender um absurdo, uma ilusão, uma falsidade, vai ganhar um dinheiro ridículo, um absurdo, porque nós temos visto pedido de liberdade por R$500, por R$300, né? Quer dizer, o sujeito vai efetivamente praticar um verdadeiro estelionato profissional. Então, quando isso acontece, ele ainda joga uma petição que é um escárnio com a língua portuguesa, para não falar da questão jurídica. Né? Para não falar da questão jurídica. Um abração, Juliano. Então, qual é a nossa atenção maior? A nossa atenção precisa ser com a família. Precisa ser com o próprio preso se o contato é com a gente. Mas para dizer uma coisa muito simples, gente, para estabelecer um limite, que é um limite, que eu estou chamando que é um limite ético até. Nós precisamos entrar em contato com o nosso cliente e, claro, ele está desesperado, ele está ansioso, ele está angustiado, beleza. Mas agora é o momento de eles entenderem que nós também somos humanos. Que nós também nos angustiamos, que nós também estamos em casa com as nossas famílias, que nós também estamos angustiados pelos nossos. Então tem que deixar claro para essa gente que se o pedido for cabível, ele será feito no momento correto, que é preciso confiar no advogado agora, que não dá para se aventurar com qualquer pedido, que a análise do caso concreto, né, vai ser feita no momento correto, e que se o pedido tiver que ser feito, vai ser feito, mas nos limites da nossa própria humanidade. É preciso que o cliente entenda que não é uma relação consumerista. Eles não são consumidores e nós, prestadores de serviço comuns. Nós estamos envolvidos e há muito tempo nós adoecemos, nós temos dor de cabeça, nós temos mal-estar diário com a situação de alguns processos. Nós saímos, muitas vezes, de salas de audiência e perdemos a tarde refletindo, mas o que aconteceu, por que não foi tão bom, que perguntas eu devia ter feito, quer dizer, nós estamos envolvidos com eles e é preciso que eles saibam. Que se nesse momento não tem um pedido feito, é porque não é para ser feito. Se não tem um pedido feito, é porque não pode ser feito. Se nós não estamos em condições intelectuais, pessoais, subjetivas, psíquicas de fazer, eles precisam entender agora e é a hora da gente fazer isso ser compreendido. É a hora da gente fazer.
O que não cabe, não cabe. E é preciso ser dito desse jeito. De uma maneira que faça com que eles percebam o nosso comprometimento, primeiro, com a causa, com a liberdade deles, né? Mas mais do que nada, com a nossa própria imagem de profissional. Então, vamos pensar um pouquinho. Se o sujeito tem mais de 60 anos ou mais, se o sujeito tem alguma enfermidade, ou teve logo há pouco tempo, se ele é o tipo vulnerável, né? Alguém que está convalescendo de alguma coisa, ou que está acometido de alguma moléstia, de alguma doença. Se o sujeito está dentro daquelas hipóteses, o cara tem, bom, nem pensar, o aberto, semiaberto, a gente sabe, as tornozeleiras permanecem, as possibilidades de domiciliar, né? Se o sujeito, e aí vem uma porta, sim, para a gente trabalhar, se o sujeito tem a sua prisão já a preventiva decretada há muito tempo e que não foi analisada aqui, dentro da perspectiva da 13.964, né, de que não foi analisada nos últimos 90 dias. Mas também não é porque passou 90 dias que eu posso atravessar uma petição. Eu tenho que atravessar uma petição, eu tenho que colocar uma petição diante do juiz mostrando que faz mais de 90 dias que essa prisão não é analisada, mas que há um caminho jurídico para que ela seja deferida. Não adianta agora pegar o juiz. Por quê? Porque é o pior momento, pensando do ponto de vista do juiz, é o pior momento para que esse juiz seja condescendente com a nossa causa. Gente, agora, se quando está tudo dentro de uma normalidade, se quando o juiz está lá despachando tranquilamente na sua rotina de vida, se é difícil obter liberdade para certos casos, vamos pensar como seria isso agora. Tem gente entrando no plantão com pedido de revogação de uma preventiva que está consolidada no Supremo. Mas não tem sentido. Não tem sentido por vários motivos. Primeiro, porque esse profissional, no momento que devia estar de resguardo, que devia estar em casa, que devia estar cuidando da sua família e de si mesmo, ele está lá peticionando num negócio absurdo, sem sentido. Né? Sim, a referência aqui da colega dos R$200 para fazer um HC, sim, tem gente que está fazendo isso, mas qual é também o objetivo desse sem vergonha? Ele sabe que com esses 200 filhos ele faz uma petição, a família fica super agradecida, pelo menos o doutor tentou. Aquele outro doutor não faz nada, só fica nos dizendo que não cabe, né? Então ele vem, as pessoas ficam agradecidas e valorizam esse profissional que faz esse absurdo, que enterra o seu cliente. E até, possivelmente, e a hipótese em que fiquem com ele. Gente, deixa aí. Deixa aí, gente. Tem cliente que não é para nós. Tem cliente que não nos merece, tem cliente que não é pra gente. Quando algum cliente pede, e quantas vezes já ouvi isso, doutor, eu preciso de uma negociação na delegacia de polícia. Se entrar com dinheiro, eles tiram o inquérito, eles não fazem pedido de prisão, não sei o quê. Eu digo, gente, é só procurar, tem uma pá de advogado, filha da puta, que faz isso. É só procurar. É só chuta uma pedra e cai um. Pega ele, vai lá e faz um negócio na polícia. Mas não vem encher meu saco. Não vem encher meu saco. Quer que eu faça o quê? Que eu coloque a imagem que eu venho construindo nos últimos 25 anos, e vamos contar todo o primeiro grau, o segundo grau, e o científico na minha época, né? Todo esse estudo, fazendo as coisas tudo direitinho ali, para chegar um imbecil, e por 5 pila fazer um negócio com um sem vergonha de um policial, e botar toda a minha carreira fora. Mas vá a merda, caralho. Não é assim. Então, mas também a nossa função pegar esse desgraçado desse profissional que tá do nosso lado. Ele tá do nosso lado. Ele tá sentando com a gente, às vezes, nos seminários, nos concursos, nas associações, na reunião da OAB. Esse desgraçado tá fazendo isso, aí vai lá na polícia chancelar abuso, assinar flagrante que ele não assistiu e tomar cliente dos seus colegas atravessando petição em cima. Isso aí, para esse cara, tem que ter o repúdio da classe. E tem que começar por nós. Um beijo, Rafael. Nós temos que mandar esse cara pra roça, enfim, vá tentar outro caminho, amigo. Outro caminho. Na advocacia não é para ser assim. Não dá para ser assim. A gente precisa, nós precisamos, tem que partir da gente. Tem que partir da gente. Eu fui numa reunião da Abracrim, no interior, e fiquei sabendo que um advogado lá de uma determinada cidade do interior, Santa Maria, para ser mais preciso, que havia advogados que iam assinar os flagrantes depois do flagrante resolvido, né? E aí
e que não era um nem dois, que eram muitos assim, que eram vários. E aí eu perguntei, mas e vocês não vão fazer nada? Isso vai ficar assim? Inclusive na reunião eu disse, avisem esse cara que eu sou inimigo dele, que eu tenho uma questão pessoal com ele. Eu tenho uma questão pessoal com esse cara. Que se ele vier falar comigo, que ele se identifique como tal, porque eu tenho uma questão pessoal com ele. É pessoal, eu não gosto desse cara. Avisem pra ele que eu não gosto desse cara. Ah? Por quê? Porque não é possível, gente. Esses caras, eles atrapalham a nossa profissão. Eles acabam com a nossa profissão. Tá? Então, né? Primeiro lugar, vamos olhar para a portaria. A gente pode até pegar a decisão do Marco Aurélio, que eu acho que é uma boa discussão, não como se ela tivesse alguma força, né? Uma força de lei, como alguns querem, mas a discussão é boa. A discussão é boa. Até a manifestação do procurador, né, do Ministério Público no STF, foi no sentido de que, não, agora o coronavírus recomenda que as pessoas fiquem presas. Então, como vamos soltar os presos que já estão presos? É melhor que nós mantenhamos esses presos lá. Sim, claro, evidente. Vamos trabalhar agora com a noção, né, de massacre de judeus. Quer dizer, tranca essas pessoas, tira a possibilidade de liberdade, só falta jogar o gás em cima. Né? Quer dizer, se eles ficarem infectados lá dentro e morrerem lá dentro sem assistência nenhuma não há problema. Pior é imaginar a possibilidade desses sujeitos execráveis soltos. Né? Essa ideia que é realmente absurda. Então, nós precisamos, de uma vez por todas, fazer respeitar a nossa profissão. Fazer respeitar. Né? Essa coisa do advogado assinar a PF é o fim da picada, Priscila. É o fim da picada. Não, e mais, Priscila, olha, reflete agora o seguinte, se não é um amigo teu, se não é um sujeito que está contigo, tu fica até constrangida de chegar pro cara e dizer, pô, meu, tu tá assinando esse negócio? Mas talvez a gente tenha que começar agora a perder um pouco dessa, dessa falsa educação, porque isso não é educação, isso é ridículo, né? Então, dizer as coisas que precisam ser ditas, mas também quando chega na nossa vez, no nosso momento, da gente chegar lá e dizer para o cliente, explicar para a família, chamar essa responsabilidade. Não é o momento. Não é o momento. Está todo mundo fazendo esse desespero de uma maneira errada, então vamos esperar um pouquinho, gente. Calma, vamos analisar, vamos até ver, porque sabe o que acontece também? Quem se joga nesse primeiro momento começa a pegar essa falta de critério, falta de razões, uma fundamentação errada, petições absurdas. O que o juiz vai fazendo? Ele vai se bloqueando, ele vai retraindo, ele vai diminuindo as possibilidades de soltura. Até que vocês esperaram, vocês conversaram com a família, vocês analisaram com calma o caso e agora vocês têm uma petição, em primeiro lugar, bem fundamentada. Técnica. Uma petição que, além de técnica, ela mostra que, no caso concreto, a portaria do CNJ se adequa perfeitamente. Então, ela é técnica, vocês estão mostrando a adequação do pedido, vocês estão mostrando, no caso concreto, a razoabilidade da soltura pela aplicação da portaria, talvez até também mostrando, num determinado momento, a razoabilidade de que essa análise seja feita agora. Tudo isso, gente, numa petição curta, numa petição objetiva, sem churumela, sem enrolação. O que vai acontecer quando essa petição entrar? Logo depois do surto dessa advocacia maluca, enlouquecida, logo depois, o que vai acontecer quando essa petição cair lá e for uma petição razoável? O juiz vai olhar, ele vai estranhar. Ele vai estranhar. E é um estranhamento positivo, ele vai dizer, nossa, alguém é razoável. Nossa, alguém fez alguma coisa do jeito certo. Muito provavelmente haja aí não vou dizer que um deferimento de uma liberdade, mas uma análise mais calma, mais ponderada do juiz. Né? Então, é preciso agir corretamente, estrategicamente, de uma maneira equilibrada, mas também, e aí vem o ponto que eu ressaltava ontem, né? É preciso que a gente agora também olhe para a nossa própria saúde. Nós não estamos em condições de fazer grandes trabalhos, grandes arrazoados, agora é a hora de ficar calmo, gente. Quando o pedido das pessoas foi de fiquem em casa,
Ficar em casa, não adianta ficar se trancar num quartinho, né? É como se fosse uma espécie de fuga da família, fuga daquele ambiente, né? Tem gente que sai de casa bem cedinho, não toma nem café em casa, que é para não ter que conviver com aquela gente estranha. Mas essa gente estranha são os seus familiares, né? Eu vi os memes que estão surgindo, a capacidade que nós adquirimos de falar por memes, as grandes verdades da humanidade nesse momento, né? É aquele que no quarto dia encontrei uma mulher em casa, conversamos o dia todo, eu vi ela muito camarada, minha mulher. Que gente boa! Nossa, nunca tinha conversado com ela há tanto tempo. Tem muita gente que está afundada em processos, em petições, em arrazoados enormes. Em nome do quê? Vamos parar para analisar o que a gente está fazendo? Quem é que está preso e quem é que está solto? Quem é que está preso e quem é que está solto? De que vale essa liberdade de andar para lá e para cá se eu não tenho liberdade de viver bem dentro da minha própria casa? Se a minha profissão é a minha própria clausura. Opa, tá na hora da gente também pensar nisso. A gente que está sempre brigando por liberdade, está sempre brigando pela soltura dos outros, quando chega da nossa vez, de nós dizermos para as outras pessoas, respeitem agora o nosso momento, então a gente não consegue. Quer dizer que a luta pelo direito dos outros é com a gente. A luta pelo nosso próprio direito, não nos chamem. Está na hora da gente colocar o limite. E esse limite vale para os nossos clientes, vale para os familiares. E agora eu tenho dito isso. Essas escolas que estão enchendo as crianças de trabalhos por internet. Essas faculdades que ainda continuam exigindo realização de trabalhos, TCC e não sei o que mais. Todo mundo que está vivendo como se nós não estivéssemos no meio da maior crise da humanidade do nosso tempo, todo mundo que está fazendo isso precisa receber o nosso valoroso, o nosso caloroso, o nosso eloquente dane-se. Dane-se. Dane-se, amigo. Diga isso. Gente, olhem no espelho e tremem para depois dizer para as pessoas, danem-se. Dane-se. A hora agora é de parar. E parar é ficar quieto. Parar é ter esse tipo de diálogo. É o diálogo que convide as pessoas para uma nova humanidade, porque nós precisamos de uma nova humanidade daqui para frente. Essa não deu certo, gente. Essa está destruindo o planeta. Essa não colabora. Uma pessoa não colabora com a outra, cada um só vê o seu. Então, assim, esses profissionais, advogados que nós estamos acostumados a tratar e a cumprimentar no fórum e a tratar como se fossem grandes profissionais, amigos, queridos do dia a dia, são os grandíssimos de uns merdas que nós precisamos tirar da profissão. Não vem que não tem. Né? Então, digam esses danes. Dane-se para as contas, dane-se para as dívidas, dane-se para os honorários de gente que não nos merece, dane-se para gente que está nos enchendo o saco nesse momento. Agora é hora de nós preservarmos a nossa sanidade. E é só dessa maneira que nós vamos fazer isso. Nós temos que agora nos voltar para a gente e para os nossos. São eles que nos merecem verdadeiramente, são eles que nos aguentam com esse jeito maluco de ser. Né? Porque advogado é esse ser diferente, né? Que não cuida de si, geralmente não cuida de si. É um sujeito que está sempre preocupado com as coisas dos outros, nessa fuga eterna de si mesmo. Né? Então vamos parar agora, vamos refundar, ressignificar esse nosso modo de ser na advocacia, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu já falei no outro Trem das 11, né? Façam a lista dos processos, relacionem os clientes, que cliente vale a pena, que cliente não vale a pena, e esse não vale a pena, geralmente, é esse bando de gente que nos critica quando nós somos cautelosos, que não aceita quando nós não fizemos petições para qualquer coisa, que não entendem o nosso modo técnico de fazer a advocacia. Ok, gente, aquele valoroso dane-se para eles, vão lá, escolham o novo profissional, é o profissional que dá conta dessa advocacia rasteira, pequena, que vocês querem. Manda aí, gente. Deixa aí. Joga para o universo, como diz um amigo meu. Joga para o universo e deixa que vá. Vocês vão ficar com uma lista de poucos, mas qualificados clientes e com um futuro aberto para atender bem quem venha procurar vocês. Né? Nós precisamos, sim, agora
dar uma virada nesse modo de ser advogado. Advogado subserviente ao cliente, advogado dependente do dinheiro do cliente, advogado que faz o que o cliente quer, porque senão vai pegar mal, porque senão eu vou perder o cliente, porque senão o meu colega vai pegar esse cliente. Gente, isso não é advogado. Isso é ser escravo de alguém. Isso é estar preso no lugar do preso. E não é assim, penso eu, que a gente deve fazer. 30 minutos de trem das 11. Se você perdeu esse trem das 11 de hoje, saiba que amanhã às 11 a gente volta. Vocês não sabem o quanto eu me liberto quando eu troco essas ideias com vocês, e eu vejo aqui pelos comentários que a gente está falando a mesma língua, né? A gente está... nós estamos nos dando conta das mesmas coisas. Não estou aqui para dar lição de moral em ninguém. Eu estou aqui fazendo uma revisão dos meus próprios conceitos,